Hoje a gente vai mergulhar numa passagem, olha, super poderosa lá do Evangelho de Marcos. É o capítulo 7, versículos 31 a 37. Parece uma história curta, sabe? Mas ela tem umas camadas tão profundas sobre identidade, poder e principalmente sobre restauração. E a pergunta que vai guiar a gente aqui é essa: o que acontece quando algo que está quebrado encontra aquele que pode consertar tudo? Porque a história que a gente vai ver não é só sobre um milagre, não. É sobre esse encontro, sabe? Esse momento transformador entre a nossa fragilidade e o poder divino que vem e restaura tudo, por completo. Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa saber onde tudo acontece. E olha que interessante, Jesus não está em casa, digamos assim. Ele não está no território tradicional de Israel. Ele está na Decápolis. Era uma região na época com uma população em sua maioria não judia. E isso, logo de cara, já diz muito, né? O ministério dele estava rompendo barreiras, indo além das fronteiras culturais e religiosas da época. E é justamente ali, nessa terra estrangeira, que ele encontra um homem. Um homem que vivia, basicamente, num mundo de silêncio e frustração. Pensa só, naquela época, ser surdo e ter dificuldade para falar não era só uma questão física, de jeito nenhum. Isso significava um isolamento social tremendo. Era viver completamente à margem da sociedade, da comunidade. E aí a história começa com um gesto muito bonito da comunidade. São as pessoas que se importavam com esse homem que o levam até Jesus. Elas não chegam com um discurso elaborado ou uma teologia complexa, não. É um pedido simples, direto, uma esperança de que talvez só um toque pudesse mudar tudo para ele. Certo. Agora a resposta de Jesus é algo muito, mas muito pessoal. Ele não faz um show para a multidão, sabe? Pelo contrário, ele cria um momento íntimo, focado, totalmente naquele homem que estava ali, na frente dele. E o jeito que Jesus faz isso é incrível. Primeiro passo, ele leva o homem para longe da multidão, dando privacidade, dignidade. E depois ele usa gestos. Pensa bem, para alguém que não podia ouvir palavras, Jesus usa o toque para falar o que ele ia fazer. Ele comunica tudo sem precisar de som. É exatamente isso. Cada gesto era como uma palavra numa língua que aquele homem entendia. Jesus não está só curando de longe, sabe? Ele está se conectando, ele está mostrando empatia, ele está comunicando o que ele vai fazer de um jeito direto, cheio de compaixão. Ok, então depois dessa comunicação toda silenciosa, super pessoal, a gente chega no clímax da história. É o momento em que aquele poder que restaura todas as coisas entra em cena. E Marcos registra uns detalhes aqui que são fundamentais. Primeiro, Jesus olha para o céu. Isso mostra a conexão dele com o Pai. E depois, ele suspira. Aquele suspiro profundo, sabe? É um sinal de compaixão imensa. É como se ele sentisse o peso do sofrimento daquele homem e de toda a criação. E aí ele fala uma única palavra. E olha que interessante, ele não fala em grego, que era a língua em que o texto foi escrito, mas em aramaico, a língua que ele falava no dia a dia. E a palavra é Efatá, uma palavra que soa com uma autoridade, um poder de criar impressionante. E o que significa Efatá? É simples, significa abre-te. O fato de Marcos ter mantido essa palavra no original, em aramaico, mostra o quanto esse momento impactou quem estava lá. Não foi só uma cura, gente. Foi um comando, uma ordem divina. E com essa palavra, a história toda ganha uma outra dimensão. A gente não está falando mais só da cura de um homem. Agora a gente está falando de algo muito, muito maior, com um significado teológico gigantesco. Porque o que Jesus fez ali cumpre na mosca uma das grandes promessas sobre o Messias, lá do profeta Isaías. Quem conhecia as Escrituras na época, sacou na hora. Era o Messias agindo, era o reino de Deus chegando para restaurar tudo. E essa restauração não foi mais ou menos, não foi aos pouquinhos, foi, instantânea, completa. Tudo aquilo que estava bloqueado, fechado, de repente começou a fluir livremente. A comunicação, a conexão dele com o mundo, tudo restaurado, na hora. E a reação da multidão é simplesmente genial. Quando eles falam, ele tem feito tudo muito bem, isso é um eco direto lá de Gênesis, da criação. Eles entenderam, eles estão conectando o que Jesus faz com o que Deus fez no início de tudo. Jesus não está só fazendo um remendo, ele está fazendo as coisas voltarem a ser como deveriam ser. Bem, a história termina com uma verdadeira explosão de admiração, de testemunho, o que mostra pra gente que o encontro real com esse poder restaurador de Cristo, bom, ele inevitavelmente transborda em proclamação.
É aqui que a gente vê aquele famoso segredo messiânico no Evangelho de Marcos. Jesus pede para eles ficarem quietos, tenta controlar a notícia, mas a verdade é que o que aconteceu foi tão poderoso, mas tão poderoso, que não dava para segurar. A boa notícia simplesmente transborda. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o ponto central? A história nos mostra um Jesus que se envolve, que toca no sofrimento humano. Mostra uma palavra que tem o poder de criar de novo. E mostra um reino que vem para restaurar a criação e trazer de volta a sua bondade original. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? A história fala de ouvidos e de uma língua física. Mas e o princípio por trás disso? O princípio de abrir o que está fechado em quantas outras áreas da nossa vida, seja espiritual ou emocional, isso não se aplica? No fim das contas, a grande mensagem daqui é que a palavra de Cristo traz vida exatamente onde existe bloqueio. Pensa, um homem que não ouvia, que mal conseguia falar, de repente ouve e fala com clareza. Por quê? Porque ele encontrou aquele cuja palavra tem o poder de abrir absolutamente tudo que está fechado.